Olá, voltando aqui com mais Love, Money e Rock and Roll. Que a gente definitivamente no último episódio conhecemos um pouco desse rock, porque a gente encontrou o Elvis. A gente encontrou o Elvis Baderneiro, o Elvis Valentão e o seu amigo de cabelo encaracolado e filho de alguém muito importante que a gente não sabe quem é. Espero que não seja da máfia. A gente tá aqui agora com a Himitsu olhando para o lugar errado. Ela foi olhar para a garota que a gente salvou, o Nikolai, como um herói, é lógico, salvando todas as garotas como protagonista que ele é, né? Ele tem que se dar o respeito. Ele tem que fazer o mínimo de esforço com o protagonista, você sabe, né? Afinal, ele nem sequer apanhou dos caras. Não sei porquê. Eles eram meio que valentões de riqueza, sabe? Aqueles valentões príncipezinhos. Acho que foi isso que aconteceu aqui, não sei. Mas ela estava em silêncio, olhando pra gente com um franzir das sobrancelhas. Ela realmente não parece ter gostado muito de ser salva. E você está bem? Olha só o Nikolai agindo. Ele já está agindo como um herói, é claro. Você tem que sempre perguntar se está bem. E a Himitsu ainda está olhando para o lugar errado. Ok, o Amura. Que voz que eu deveria dar para ela? Lutas são proibidas aos redores da escola. A gente... De nada, ok? De nada. Ela disse quietamente... Quietamente? Como é que alguém consegue dizer quietamente? O quê? Eu me quebrei. Ele se quebrou, Nicolai. Alguém conserta ele com o Super Bonder. Ele se quebrou em um sorriso besta e olhou para Himitsu. Ok, olhei. Ela apenas parecia confusa em como eu estava. Ela parece confusa desde o começo, olhando para o lugar errado. Himitsu, você tá bem? Acho que os pepinos fizeram muito bem para você, amiga. Eu estou dizendo que não tem motivos para entrar em uma luta. Tá certo, bom, desculpe. Se você não percebeu, eu estava meio que protegendo você. Cara, agora você não disse com as melhores palavras. Eles teriam me deixado sozinha de qualquer forma. Cedo ou tarde, certo. Ela não ficou muito agradecida. Eu poderia dizer isso. A gente pode dizer isso. A Mura olhou para mim. Os olhos dela flashando, brilhando, não sei. Depois de uns segundos de silêncio, ela novamente reganhou seu ar de indiferença. Ok? Eles sempre me deixam sozinha no final. Bom, parece que a gente fez uma coisa desnecessária. A gente vai ser assassinado pela máfia. Que droga. De qualquer for o caso, em qualquer caso, você poderia pelo menos me dizer obrigado? É uma decência comum. Ok, a decência comum. Eu não sei. Tá certo, vou traduzir assim, foda-se. Eu estava me tornando mais nervoso quando comparado com eu estava um minuto atrás. Ok. Isso não é só aqui, é em qualquer lugar, no mundo todo. Ok, Nikolai, parece que ele não gosta muito dos costumes japoneses. E ela simplesmente desapareceu. Ok, o Amura meramente ergueu seu queixo. Como é que ela ergueu seu queixo, bufou e rapidamente fez seu caminho até a entrada da escola, até os portões da escola. Ok, eu já adivinhei que gesto que é esse. É o gesto da tsundere. Nós achamos nossa tsundere. Ela meio que fez... E saiu. Aqui é bonitinho, mas ok. Eu não consigo acreditar nisso. Ok, Nikolai, você encontrou a tsundere, cara, do jogo. Você tem que ter paciência com essas. Eu te disse para não se envolver. Ok, desculpa, Himitsu. É nosso amigo de infância. Ok. De novo, silenciosamente disse. Ninguém disse. Quando alguém diz alguma coisa, não é silencioso. Você já está quebrando o silêncio, dizendo alguma coisa. Não faz o menor sentido. Mas você agiu como um verdadeiro herói. Oh, Himitsu já tá na nossa. Pelo visto não foi na rota da Iwamura que a gente entrou.
Era Imamura o nome dele mesmo. Eu sou péssimo com nomes, ok. Mas a revista gostou, ok. Um herói, certo. Onde que você sequer viu um herói como isso? Pelo menos nos filmes eles recebem um obrigado pelo resgate. É isso que você está reclamando, Nikolai? Pelo menos eu achei que ele ia dizer sobre poderes ou alguma coisa assim. Mas você não fez pela gratitude, fez? É claro, um bom herói sempre ajuda os outros na necessidade, não pela recompensa. A Himitsu sabe. A Himitsu continuou a sorrir. E eu fiquei meio sem jeito. Ok, nós vamos ver que tipo de gratidão eu vou receber dos professores. Sim, a gente vai receber como forma de expulsão, pelo visto. Pelo menos não é melhor do que ser assassinado pela máfia. Ou pelos punks roqueiros, não sei que tipo de gangue que ele tem. Ele falou o pai dele, então deve ser coisa pior. Eu resmunguei. Anyway, vamos nessa. Vamos nessa. A gente tem aqui uma cena de uma sala de aula vazia, como sempre. Mas nossa, tá muito bem feito. Caraca, eu amo esses visuais dessas novelas gráficas. E agora a gente tem uma música bem mais calma, não é mais aquela discoteca que tava tendo. Sim, discoteca. A gente tá no tempo das discotecas, se não me engano, o jogo se passa em 87, eu acho. Então começou um outro dia de escola normal. Legal. Eu não me lembro como a escola era lá na Rússia. Será que ele se mudou muito novo para o Japão? Mesmo que eu estudei lá por 6 meses. Por 6 meses? Não é muito tempo. Quando foi isso? Quando você era muito novo? Ainda, por algum motivo, eu acreditava que as escolas eram as mesmas em todo lugar do mundo. Definitivamente não são. Definitivamente. Assim como as pessoas eram. Também não. Também não. Porque de que outro jeito você poderia arrancar algum senso na cabeça das crianças? Ok? Se o Marconi e o Popov, os dois inventaram o rádio independentemente, então por que a gente não poderia aplicar as mesmas pedagogias, os mesmos princípios pedagógicos em diferentes lugares do mundo? Só que ele começou de novo a falar, sei lá, filosofar por aí. O professor gritando me tirou dos meus pensamentos. Ok, o que ele gritou? Eu quero saber o que ele gritou. De qualquer jeito, eu não me lembro de como as escolas eram na Rússia. Você já disse isso. Mas aqui, as coisas eram muito restritas. Estritas, ok? Rigorosas, ok? Tô me consertando aqui. Depois de tudo, eu não estava estudando em uma das melhores escolas do país por nada. Hoje está numa das melhores escolas do Japão, do Nihon, que meus colegas de classe eram todos filhos de ricaços, homens de negócios, políticos, superestrelas. Uau, a gente está numa escola requisitada. É pública, é isso? Particular. Algumas vezes eu me sentia como se eu não pertencesse aqui. Por quê? Você não é filho de pessoas importantes também? Mas mesmo entre as elites, tinha aqueles que eram basicamente normais. Isso é uma coisa no Japão. No Japão, mesmo as pessoas... Oh, meu Deus! Mesmo as pessoas ricaças, elas ainda têm humildade de serem educadas. Pelo menos é isso que você vê aqui do Brasil, né? Eu não sei morando lá, eu não sei. Mas a gente encontrou aqui algum nerd gordo que ama batata frita. Quem é esse cara? Ele apareceu aqui. Durante um recesso, um intervalo, né? Um indivíduo se aproximou. O Kyosuke, ok. Esse é o Kyosuke. Conheço ela desde o ensino fundamental. Conheço ele desde o ensino fundamental aqui. Ele é um cara bem simples, que não tinha nada da pretensão da juventude de ouro local. Ok, isso você quer dizer isso? Hey, Nick! Assim vai ser mais... Você escutou sobre essa noite? Eu olhei em volta da classe e encontrei duas garotas que estavam zoando com a Iwamura. Ok? Ela olhou para mim, mas depois voltou para seus
seus próprios deveres, seus próprios devices, na verdade, dispositivos aqui. Well, deixa pra lá. O que aconteceu? A gente tá falando com o Kyosuke. Eu perguntei, mesmo sabendo perfeitamente sobre o que era. Nessa manhã, nos portões da escola. O Kyosuke começou a falar mais baixo. Teve uma luta. Kyosuke, você não ouviu muito bem, né? Você sabe quem é que fez a luta, né? As mesmas palavras que eles usaram, como se eles não pudessem ter usado uma outra. Na verdade foi um soco, meio que foi só o Nikolai que agrediu o cara, foi uma covardia. Eu fiz mais do que testemunhei isso. Era eu que tava na briga, rapaz. O que você está dizendo? Você quer dizer... Ou ele está espantado. Ele se inclinou para mim, os seus olhos arregalados, e começou a alguma coisa. A gaguejar, não sei. Você é o cara que deu um soco no Kurosaki da classe B em sua cara? Sim, a gente deu um soco nele, ele merecia. Eu realmente não tive tempo de perguntar o nome dele. Nikolai não quer nem saber. É um cara babaca e a gente vai dar uma lição nele. Que coisa horrível. Eu respondi com orgulho na minha voz. Oh meu Deus, Nikolai tá realmente se sentindo. E imediatamente estremeci. Não tinha nada pra se sentir orgulho daqui. Como não? Você salvou aí o Amura. Você fez o que não é certo aqui, Nikolai? Não sei. Agora todo mundo iria fofocar que eu sou algum bully perigoso, sem dizer que eu salvei a pobre garota do abuso. Não tenho nenhuma ideia. Eu apenas estava protegendo. Meus olhos vagaram pela classe para procurar aí o Amura. Protegendo... mas ela não está mais na sala? Ela não está mais na sala. Aqui, eu adivinha a fala. Aqui, adivinha o texto. Eu realmente estava procurando por provas das minhas ações heróicas dela. A gente iria perguntar... A gente ia chamar ela para provar que a gente foi um herói. Por que não? Por confirmação de que eu não sou algum... encrenqueiro de todo dia. Bom, de qualquer forma, eu estava protegendo uma garota. Isso que importa, meu amigo. Você sabe que... Uma garota? Quem? O olhar do Kyosuke estreitou. Estreitou. Eu não sei quem é ela. Mas se isso realmente importa, é uma reação perfeitamente normal, você sabe. Qualquer um em meu lugar teria... eu olhei para o Kyosuke. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. Você está excluindo o Kyosuke? Ele não teria feito isso também? Mas é claro que eu não sou não. Não se esqueça de me apresentar para essa garota misteriosa que você conhece. Meu Deus, o olhar dele está lá pra aqui. O Kyosuke, a gente sabe que ele está procurando por aqui. Meu Deus. Eu achei que ele ia dizer alguma coisa, mas ele foi interrompido pelo sino. De qualquer forma, eu não precisava saber que era Iwamura, a nossa presidente de sala. Eu acho que ela já tinha problemas suficientes. De qualquer jeito, talvez até ela mesma tenha parte da culpa. Sim, você não pode deixar os caras fazerem bullying com você. A próxima aula era japonês moderno. Moderno de 87. O tempo não passa. Não tem que o tempo na escola realmente nunca passa. Ele sempre fica travado assim. Vivi no Japão por mais de 10 anos e, é claro, eu fiquei fluente nessa linguagem. 10 anos é tempo suficiente para você ficar fluente, realmente. Mas eu ainda tinha muitos problemas quando o assunto era escrever. Isso também realmente é muito confuso. As letras japonesas, eu não faço ideia. Durante o recesso, olha essa imagem, cara, muito boas imagens desse jogo, minha nossa, olha só. Durante o recesso, eu saí da sala para evitar ao máximo ter que voltar para o incidente dessa manhã. O Kyosuke era muito teimoso, mas ele não era totalmente sem discernimento, então eu provavelmente exagerei. Ok,
A gente exagerou. A próxima aula era de inglês, que eu tipicamente me saía muito melhor. Ok, vamos colocar assim. Eu gastava a maior parte do tempo na sala, olhando para a sala esportiva, né, o local de esportes das quadras, onde estava acontecendo uma partida de futebol. Oh, legal, futebol. Então meus pensamentos saíram da escola para o dia que as pétalas de Sakura estavam caindo. Ah, mas ele vai voltar para CM. Meu Deus, ele é muito melancólico. Isso é... Nikolai, por favor. Outono logo estará aqui. Que significa que as folhas das árvores vão começar a derramar novamente. Oh, é uma ótima época do ano. As ruas ficam tudo mais bonitas, tudo mais. A paleta de cor pode mudar. Mas será que meus sentimentos vão mudar também? Oh meu Deus, ele tá sendo emo. Ele vai começar a escrever poesias. Nikolai, por favor. Mais algumas semanas, talvez um mês, e eu vou descobrir isso. Reticência, ok, finalmente transição. Medos não aguentar mais ficar nessa escola. Ok, parece que a gente vai continuar nessa escola. O Cido tocou e me trouxe de volta para o presente. E meu estômago estava grunhindo porque eu estava com fome. Oh, que uso o que? Você me trouxe uma marmita? Eu quero uma marmitona, mano. Eu preciso comer alguma coisa. Você pulou o café da manhã? A gente pode ir pra cafeteria. E você pode terminar sua história enquanto a gente está lá. Você sabe, me conta tudo sobre os seus otários. Eu quero ver tudo. Me conta essa garota aí. Ela é bonita? Que uso o que, por favor? Como se você estivesse mais interessado em qualquer coisa do que se estufar. Nikolai tá chamando ele de gordo. Um corpo saudável significa uma mente saudável. Que saudável? Eu concordo com isso, mas não sei se vale pra você. Ele não é tão gordo assim, na verdade. A cara dele é que é gorda. Ele tem uma cara de bolacha. Que usa o que? Traquinas. Agora que eu percebi outra coisa nesse jogo, ele também não tá falando sobre os sobrenomes dos personagens. E geralmente no Japão se usa muito sobrenomes. Pelo menos que a gente vê nos animes. Pelo menos que os otakus sabem. A não ser que a gente esteja falando sobre volume, não saúde. Porque você tem muito volume, que eu sei o que. Por favor, você precisa emagrecer, cara. Meu Deus. Com isso, dito isso, eu realmente queria comer. Ah, mas Deus, tá me dando uma fome aqui também. O que será que ele vai comer? Eu não poderia aguentar antes do almoço aqui? Tá certo, vamos nessa. Vamos nessa. De novo, subiu um piado aqui. As memórias de Hibitsu do café da manhã nutricional da Hibitsu ainda tava balançando na minha mente. Tá certo? Eu queria provar alguma coisa que não fosse saudável, mas saborosa. Poxa vida, não fazer isso com o próprio Hibitsu. Apenas para me animar. Tudo nessa escola era de primeira classe, incluindo a cafeteria. Então, eu não poderia contar em ficar envenenado. Oh meu Deus, quem é que vai envenenar sua comida? Eu não poderia dizer que a comida aqui era comparado com os melhores restaurantes do mundo, mas como eu nunca estive em um deles, mas não era muito ruim, generalizando aqui, muito mais, tinha uma vasta escolha de pratos europeus no menu, mas é claro, sem borscht. O famoso borscht voltando aí novamente. Aqui, borscht. Como é que se fala isso? Em russo deve ficar bem estranho. Borscht. Aqui, eu não sei isso daqui. A gente entrou na... Minha nossa, olha o visual dessa cafeteria, cara. Que sensacional. Tá no fim de tarde também, porque a iluminação tá muito pra cá. Assim, tá vazia, como sempre, né? Tem que sempre tá vazia. E o tempo não... Peraí, o tempo tá o mesmo. Ainda é 10 da manhã. A gente entrou na cafeteria com um Kyosuke sem parar de falar sobre um anime de garotas mágicas. Anime de garotas mágicas? Ok. Ele provavelmente não deve estar falando de Madoka Mágica, né? Esse anime não é muito feliz. É bom, eu aconselho. Não posso dizer que eu não era um grande fã deles, mas eu assistia às vezes. O Nikolai gosta de suas garotas mágicas. Suas transformações mágicas, meu Deus. Mas o meu nível de fanboy era muito longe do Kyosuke.
era tão longe do Kyosuke como Moscou é de Tóquio. Moscou realmente deve ser muito longe de Tóquio. O que aconteceu? Então, BAM! Que foi isso? BAM! O que tá acontecendo? Começou uma música de pancadaria de novo. Algo esbarrou do meu lado. E algo se derramou todo sobre mim. Meu Deus, alguém derramou alguma coisa sobre mim. O que tá acontecendo? Olha só o Nikolai que de novo faz parte dele. Tá na cara. Ele nunca aparece inteiro. Uma garota levando um prato apareceu nas minhas costas, logo atrás de mim. Ela derramou seu suco de maracujá e derramou todo o seu arroz, seu curry. E ela é loira. Comentar, ok. Porque, ok. É de laranja? Eu estava pingando com suco de laranja. E ela estava olhando para os seus resultados de suas desastradas. Algo. Tenha cuidado! Aqui agora é meio tarde demais. A gente tá vendo aqui mesmo uma imagem do passado, né? Porque já derramou dele. E tá congelado assim nesse tempo onde ela ainda tá derramando. Eu estava mais frustrado do que nervoso. Ela não reagiu de qualquer forma. Ao invés disso, ela continuou olhando para mim em surpresa. Mas ela não vai nem se desculpar? Por favor, reticências. Moça. Ela finalmente voltou aos seus sentidos. O que? Ok, garota. Ela é loira. Por que o comentário é que ela é loira? A gente já entendeu que ela é loira. O quê? Você é que deveria olhar para onde anda. O que aconteceu? O quê? Eu também tô me perguntando o que tá acontecendo. Eu sorri meio como idiota e dei um passo para trás em surpresa. A garota franziu e olhou para mim ameaçadoramente. Parece que a gente irritou alguém. Eu disse, olhe para onde você anda. Não fique sonambulando. Olha, nossa, ela tá muito nervosa com a gente. Que a gente fez demais. Bom. Você é quem se esbarrou em mim. Se esbarrou nas minhas costas. Como que eu poderia ter... Ok. Por que eu me esbarraria em você? Que pergunta é essa? Assim, como você tá perguntando isso? Eu não conseguia pensar em alguma resposta pra isso. Ninguém conseguiria. A garota estava fazendo sentido nenhum. Mas ela fez isso com tanta confiança que você começou a se perguntar sobre os seus próprios sentidos. E por que eu iria... Me responda, garota. Porque eu saberia. Você se esbarrou em mim. Não. Tá certo, eu não vou fazer de novo. Nikolai já se entregou assim. Você me convenceu. Bom, nesses casos é melhor você não lutar. Eu saí e me preparei para ir embora. Espere. O que ela tá dizendo para esperar? O que tá acontecendo? Bom, parece que a gente vai ter que saber o que ela vai falar com a gente, afinal. Eu não sei, eu acho que deve ser nada demais. Ela provavelmente vai simplesmente xingar, mas bom, a expressão dela mudou, talvez seja alguma coisa interessante. Mas enfim, vamos deixando esse episódio por aqui. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixa um like aí e a gente se vê na próxima. Falou!